Ih, Agora avisa que está gravando. Ele tem que pegar o link no grupo dele, tá? Acho que é outro grupo. então vamos começar? Vamos. Vocês estão me ouvindo bem? Preciso aumentar aqui. Perfeito. Bom, tá ok. Então vamos orar primeiro. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por mais uma vez. Temos a oportunidade de cultuar a Ti, Senhor. Obrigado por este dia que o Senhor preparou para nós, para louvar e ser edificados com Tua palavra. Senhor Jesus, venha nos ajudar neste momento de estudo, que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor venha guardar, Senhor Jesus, o nosso coração e a nossa mente, para que possamos falar a verdade, Senhor, para que possamos, em humildade, Senhor, instruir uns aos outros. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça, Pai, para continuar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe este momento. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Então, nós chegamos finalmente no último capítulo do livro, capítulo 17, que tem o título Mantenham a História em Vista. Esse capítulo, ele inicia nos lembrando das dificuldades que o ato de ajudar uma outra pessoa possui. Ele nos lembra que é dificultoso ajudar uma outra pessoa. Por quê? Porque os problemas são complexos e muitas das vezes a compaixão, que nós já falamos lá atrás, nos primeiros capítulos, a compaixão ela nos leva a se envolver com esses problemas, a se envolver com o problema das outras pessoas. Então, nós nos colocamos na situação do outro e nós queremos ajudar. Mas nós não queremos ser identificados como alguém, por exemplo, banal, como alguém insignificante, ou ajudar de uma forma impessoal, mas nós desejamos realmente, efetivamente, dizer e fazer o que a situação que nós nos envolvemos, ela necessita que seja feito ou dito, né, para que algo bom, para que algo útil seja realizado ali. Então, nós somos lembrados que ajudar nem sempre é fácil. Assim como em uma prova que nós vamos realizar, ela precisa de atenção especial, tanto quanto ao conteúdo que será cobrado ali, quanto aos eventos externos, né? Por exemplo, com o horário que vai ser realizado a prova, o local da realização da prova. Nós vemos aí no Brasil os atrasados do Enem. Já virou meme isso daí, né? Sai nas capas dos jornais. Os fotógrafos ficam preparados lá só para tirar foto dos atrasados. Né? Então, nós precisamos de um preparo, nós precisamos ter em mente algumas coisas que vai nos ajudar a ajudar uns os outros. Né? Para alguns de nós, será prudente fazer um roteiro, né, um plano, elaborar assim, um esquema de memorização para que no percurso não se surpreenda com caminhos sem saídas, ou situações que necessitavam de um preparo anterior. Né? E para se manter focado no objetivo final, é fundamental que estejamos cientes dos passos que devemos dar. Assim, Deus instruiu o povo de Israel
no passado, a guardar a lei dentro do coração. O nosso foco aqui é ajudar outras pessoas. E o foco de Israel era obedecer e conquistar a terra prometida. Então Deus instruiu naquela vez, e instrui hoje nós também, a guardar a lei no coração. Muitos símbolos e rituais que Deus estabeleceu para os judeus daquela época, para que eles observassem, para que eles praticassem, eles apontavam para a natureza de Deus. E que, de certa forma, reforçavam as promessas recebidas e a conduta em que eles deveriam permanecer, que toda a nação deveria andar. Lembrar e relembrar das histórias contadas é importante, tanto para quem ajuda, quanto para quem está sendo ajudado. Os judeus são bem criteriosos nisso, né? Existe aquele procedimento que você escreve as leis nos papeizinhos, né? Nas franjas, um negócio assim. Eu não fui pesquisar mais a fundo, mas é algo assim. Escrever nas portas, né? Existe um ritual assim de você sempre relembrar aquilo que é dito. Então, para nós aqui é importantíssimo nós mantermos essa história em vista, nós estar sempre buscando, relembrando e com facilidade poder falar dessa história. E nós vamos ver mais à frente sobre essa história. Esqueci de passar os slides, né? Então, a principal história da Bíblia. Você consegue dizer qual que é a principal história da Bíblia? Essa é fácil. É? Essa é fácil. Qual que é a principal história da Bíblia? Não, vou deixar de responder. Vai que eu erro. Você tem alguém na sua família que sempre repete a mesma história como se fosse a primeira vez? Ixi, É? todo mundo tem um tio que faz isso. Já falou de tio já. Então. Ou um vô, né? Meu avô que era assim, repetia a mesma história sempre. Então, a persistência em contar essas histórias tem seu significado. Além de divertir, muitas vezes são divertidas, elas trazem instruções que afetam o nosso presente, né? E nos ajuda a saber de onde nós viemos, né? Quem sabe até quem somos. Com essas histórias, nós nos identificamos, né? Nos traz identidade, principalmente quando é alguém da nossa família. As escrituras, elas devem estar no nosso coração e na ponta da nossa língua. Assim como as histórias que ouvimos repetidas vezes, né, que são contadas de uma forma assim tão fluida, né? Porque a pessoa que conta uma história várias vezes, ela tá ali fresquinho na mente, né? Aquela história, o passo a passo, os fatos, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, como aconteceu. Então elas são contadas de uma forma fluida, de uma forma até empolgante, né? Então nós devemos desenvolver a capacidade de contar as escrituras dessa forma, de forma fácil, de forma fluida, lembrar dela com facilidade para que quando nós estivermos numa situação ruim, nós temos uma base sólida para, então, nós pousar e acalmar. E nós percebemos essa capacidade em Paulo, né? Ele descreve, deixa claro isso em suas cartas. Ele contou a mesma história diversas vezes e de formas diferentes, em locais e ocasiões diversos. Isso foi possível porque Paulo, ele não precisava de um roteiro, para que, quando fosse necessário contar a história novamente, ele recorresse a esse roteiro. Pelo contrário, ele podia contá-la e ainda dar um toque especial em cada vez que ele contava a mesma história.
O autor, ele cita, o autor do livro que nós estamos estudando, ele cita uma passagem de Paulo, quando Paulo escreve aos Efésios. No primeiro capítulo desse livro, nós podemos perceber o entusiasmo de Paulo ao contar a mesma história, ao contar a história novamente. Dos versículos 3 ao versículo 14, isso é um dado do autor do livro, lá no original, não há pausas entre os versos 3 e o verso 14. Não há parágrafos, não há nenhuma pausa. Paulo, ele descreve numa frase só toda a história, fluindo desde o passado, passando pelo presente e tocando o futuro. A intenção aqui é que isso seja um exemplo a ser seguido e que nós possamos buscar essa capacidade de contar repetidamente a história de Cristo como se estivéssemos contando um fato que ocorreu conosco mesmo. Nós precisamos ter em mente a história. Se nós queremos realmente ajudar uns aos outros. Então, aqui, esse capítulo aqui eu achei interessante porque ele volta assim às coisas simples do Evangelho, né, que às vezes para nós parece, não sei o que pode parecer desinteressante, eu já ouvi isso, tá? Mas é muito simples, ele volta a coisas básicas do Evangelho aqui, que nós vamos ver. Esse é o seu passado. Ele vai dizer qual é o nosso passado. Se você fosse contar sua história, a sua história pessoal, o que mais conteria nela? Coisas ruins ou coisas boas? Pensa aí, faz uma breve recapitulação da sua vida. O que mais conteria? Coisas ruins ou coisas boas? Na verdade, a nossa história é uma confusão dessas duas coisas, né? Nela já aconteceu coisas boas, como também coisas ruins. Você já contou uma história que ocorreu no passado e depois de um tempo você mudou a sua percepção sobre essa mesma história? Você já contou algo que aconteceu na sua vida, por exemplo, que você identificava de um jeito alguns anos atrás, há 10 anos atrás, e hoje você olha para a mesma história e quando você vai contar, você muda a sua percepção, você identifica os fatos e dá valor diferentes aos fatos que ocorreram? Nem sempre as coisas ruins elas se mantêm como ruins. Isso é um fato que ocorre com todo mundo, né? E nós podemos perceber com o tempo que as coisas que nós julgávamos ruins no passado, elas pode ser que hoje você identifique elas como sendo boas. Você mudou a sua percepção sobre as coisas que aconteceram. Existe um... Oi? Qual foi a tua pergunta? A pergunta mesmo que você fez, a percepção do passado, você falou, né, das coisas Você fez uma pergunta antes dessa, qual foi a minha pergunta que ninguém respondeu? Se você fosse contar sua história, o que mais conteria nela? Coisas ruins ou boas? Eu acho que tá aí nela, não tá? Essa pergunta mesmo. Tá aqui, sim. É interessante. Pelo menos, eu estava lendo esse estudo também ontem, eu estava lendo. E eu pensei bastante, achei muito interessante essa pergunta. Eu percebi que, com o passar do tempo, pelo menos, eu tendo a esquecer das coisas ruins, tá? E lembrar das coisas boas, como um saudosismo, entendeu? Por exemplo, eu trabalhei num lugar que, para mim, eu queria muito sair de lá, num período, né? Não aguentava mais trabalhar lá, de certa forma. Mas hoje eu tenho saudade de algumas coisas, entendeu? É engraçado isso.
as coisas ruins parece que apagaram na minha cabeça, né? E ficou muita coisa boa. Ficou as coisas que eu aprendi, o trabalho que eu fiz, tudo legal ficou na minha cabeça, tá? E me impulsionou depois para seguir a minha carreira. Então, eu lembro das pessoas boas e até mesmo as pessoas ruins, eu acho que eu perdoei. Com certeza eu perdoei, né? Isso eu tenho certeza disso. E passou, entendeu? Até uma das pessoas que mais tentaram mal contra mim, eu tenho contato com ela até hoje. Tá? Converso com ela e ela, né? É interessante isso, né? É, Eu, pelo menos, sou assim, né? E outra percepção que eu tive dentro dessa tua pergunta, que você está falando agora, foi a última coisa que você falou, é com relação à pandemia. A pandemia é uma coisa ruim, né? Mas é interessante como a igreja cresceu durante esse período. Não sei se vocês perceberam isso. Muitas pessoas se converteram durante esse período. Muitas pessoas chegaram à igreja nesse período, um período de fechamento. É interessante essa questão. Mas essa questão do sofrimento, das coisas ruins, muitas vezes ela nos faz acordar também, né? Para a realidade, como as coisas realmente são. E a gente começa a orar pelas pessoas, né? Hoje, por exemplo, você dá uma olhada no grupo da igreja, em oração, você vê que rapidamente, em poucas horas, encheu completamente aquele negócio de oração lá, né? é. Muitas pessoas colocaram o nome, não tem um espaço vazio mais, não tem uma hora vazia. Tem 2, 3 pessoas por hora, entendeu? Por cada meia hora. E é muito interessante isso, muito mesmo. Então, não que a pandemia seja uma coisa boa, claro, mas Deus falou muito para a gente consegue tirar muitas coisas boas disso, muitas mesmo, viu? Eu posso falar para você. Eu tenho testemunho de uma irmã, que ela falou para mim isso, que ela passou por um grave problema de saúde, de câncer, e ela ficou perguntando, nossa, mas por que eu estou passando por isso, né, por esse câncer? E é interessante, hoje, depois ela veio falar para mim que é impressionante como a família dela se juntou muito mais e começou a orar, até se converteu alguns por causa do problema dela. Olha só que interessante isso, né? E ela Tal- chegou a isso, e Talvez ela muitos, enxergou essa bênção. talvez muitos desses daí na família perderam seus empregos, né? Logicamente, todos vão ter coisas ruins para falar desse período de pandemia. Né? Mas, ao passar do tempo, é o que você disse sobre a sua experiência. As coisas boas é que elas ficam, né? A gente acaba interpretando ou mudando a percepção e trazendo para nós que aquilo que foi ruim no passado, para nós, hoje, foi algo bom, né? Porque nos trouxe até onde nós estamos hoje. Então, a Isso aí. gente muda a nossa percepção. E o que o autor vai dizer aqui é basicamente isso, mudar a nossa percepção. Às vezes, você tem tido mais momentos ruins na sua vida, e no seu passado, na sua vida toda, do que coisas boas, né? E o autor aqui, ele nos chama a atenção para essa nova percepção, para você identificar as coisas boas que aconteceram, apesar da face ruim, do lado ruim daquilo que pode ter acontecido. Então, ele vai dizer que existe uma história que vai além dessa nossa particular. E Paulo, nós estamos aqui falando de Efésios 1, do 3 ao 14. Paulo, ele nos conta uma história em que eu e você participa dela. Tanto eu quanto você, nós participamos da mesma história. Aí no versículo 4 até o 5, nós temos assim que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. A relação que essa história tem com o nosso passado de vitimização, rejeição ou de perda é de contrabalancear o nosso passado com uma história de amor, uma história de graça e pertencimento. Ele nos escolheu. Ele nos predestinou.
Nós fomos escolhidos, nós fomos adotados, nós fomos direcionados, nós fomos amados. Isso não significa que o nosso passado e as coisas ruins que aconteceram e as coisas boas também, elas serão apagadas por essa história que Deus conta sobre nós. Contudo, ela nos mostrará quem realmente somos, né? Nós somos rebeldes contra Deus. Ou seja, nós somos aqueles que fazem rebelião contra a vontade e os desígnios de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ela nos enche de esperança por meio das promessas de restauração plena, de reconciliação e de perdão. Essa é a verdadeira realidade da fé, daqueles que seguem a Cristo. Para estes, a história do passado de cada um de nós é contada por Deus. Não é contada por nós. A verdadeira história que ocorre é aquela que Deus conta sobre nós. Nós fomos objeto do alcance das mãos poderosas de Deus. Nós somos objeto do amor e da adoção dele. Isso implica em um novo propósito de vida, né, que extrapola os limites da nossa história particular. Na verdade, agora nós pertencemos a uma família. A uma família porque Deus, pela sua misericórdia e graça, nos inseriu nela, quando assim decidiu sobre nós antes mesmo da fundação do mundo. Isso está baseado nesses versículos que eu citei, de Efésios 1, 3 ao 14. Ele agiu por nós independentemente da nossa vacilante fidelidade, né? Uma vez que, estando nós mortos em pecados, se não fosse uma atitude vinda exclusivamente de Deus ao nosso favor, então nós perpetuaríamos na morte sem qualquer possibilidade de escaparmos dela. Então, o nosso passado é contado por Deus. Essa é a real história sobre nós. Este é o meu passado, este é o seu passado. É isso que o autor vai nos lembrar aqui. Ele vai dizer também qual é o nosso presente. Esse presente que nós vamos ver, esse é o seu e o nosso presente. Aqui nós somos lembrados que o presente só é possível porque Deus vem agindo através das eras, perdoando os pecadores e perdoando os pecados. O sacrifício de Cristo nos une com Deus por toda a eternidade. Nele nós temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. Para alguns de nós, essa verdade pode parecer maçante. É como eu iniciei esse estudo. Pode parecer assim, nossa, mas de novo, ok, eu já sei disso. Tudo bem, eu já ouvi, eu ouço todo domingo isso. Nós estamos voltando aqui para o fundamento do Evangelho, né? E para outros, essa realidade não faz tanto sentido quanto faz para nós. Por quê? Porque ele não possui consciência da gravidade e consequência do pecado. Já para outros, a realidade do perdão pela graça parece uma promessa vazia. Ele olha meio com desconfiança. Existe algo de muito bom nisso para ser verdade. Será mesmo que os meus pecados podem ser perdoados pela graça? A verdade é que nós precisamos sempre ouvir e insistir em ouvir as histórias da redenção. Isso não pode ser maçante para nós, jamais. Isso nos prepara para enfrentar o dia da tentação. Lembra no Jardim do Éden, com Adão e Eva, a tentação da serpente, de Satanás? Facilmente, não sei se é facilmente, mas é isso que aconteceu, que
Satanás deturbou pontos importantes da história que Deus contou para eles. Né? Talvez eles não fizessem esse exercício aqui ou falharam em algum momento em insistir em ouvir e repetir para si mesmo as histórias que Deus contava para eles. A nossa gratidão a Deus não pode ser provocada somente pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas nós precisamos ter em mente que as bênçãos de Deus, elas são imutáveis. Elas são perpétuas. E por elas, sim, nós devemos dar graças. Nós devemos dar graças por coisas que acontecem no nosso dia a dia. Nós temos muitos motivos para dar graças a Deus. E um deles são as bênçãos imutáveis de Deus. Elas não mudam. Deus continua nos perdoando, Deus continua nos amando, Deus continua nos sustentando. Esse é o verdadeiro motivo para nós dar graças. Nós temos uma enorme capacidade de transformar coisas boas em coisas ruins. Nós facilmente transformamos obras que agradam a Deus em obras que ele repudia veementemente. Não pela obra em si realizada, mas pela nossa postura ao praticá-la. Portanto, pedir perdão pelos pecados e confessá-los é um ato necessário a todo cristão. Na verdade, o nosso presente possui no centro a generosa graça de Deus. E essa é a razão de existir o nosso presente. Deus a todo momento, ele perdoa os nossos pecados. Deus a todo momento nos redime. Deus a todo momento nos santifica. Deus a todo momento nos regenera em Cristo Jesus, por meio da graça. Então esse é o nosso presente. Nisso está baseado o nosso presente. E qual é o nosso futuro? Esse é o meu e o seu futuro. Uma boa história necessariamente precisa ter um bom final. Você já assistiu a um filme e ficou decepcionado com o seu final? Você consegue citar um? Um filme assim que você... Nossa, que filmaça! Não acaba, você fala, mas... Ou alguma... É melhor que um filme, né? Ô, Elias, eu consigo lembrar de uma série, Sim. que é How I Met Your Mother, que o fim é bem decepcionante. Né? As pessoas que assistiram podem concordar. Isso frustra, não é? A série é muito boa, e é pior ainda, eu acho, porque você passa 9 anos assistindo, assim, quem acompanha desde o começo, pro fim ser ruim. É isso aí. Você se decepciona, você acaba que você acaba tirando o valor, né, de todo o procedimento, de todo o enredo, por causa de um final ruim, né? Você acaba desvalorizando assim todo o processo que pode ter sido maravilhoso, engraçadíssimo, muito bem feito, mas o final ele coloca aquele gostinho amargo, aquele, nossa, mas acaba que você podia dar 5 estrelas, você acaba dando 3, 2, só por causa do final. Em Mateus 7, alguém mais tem alguma uma história assim? Lembra de alguma coisa? Não? Rapaz, ó, tem um filme chamado O Nevoeiro. Ah, Recomendo assistir. O final é totalmente diferente do que você imagina. O filme todo constrói uma ótica de invasão alienígena na Terra. E no final ele acaba matando a família dele e não sobra bala para matar ele. Só que no final a humanidade consegue dominar os alienígenas. É muito bom o filme. Não é de luta e não mostra nada assim diferente. Mas é muito bom, assim, ele estraga totalmente o clímax do que vinha sendo, entendeu? sei. Então é bem nesse sentido que você está falando. Qual que é o nome do filme? Chama O Nevoeiro. O Já não vou Nevoeiro. assistir. Aí, tá vendo? O outro já perdeu o interesse só por Já causa do deu final. spoiler e já falou que é ruim, então esquece. Em Mateus 7, Jesus alerta seus ouvintes a viver uma vida de modo que o final dela
tenha sentido, né? E não seja decepcionante como as histórias aqui que vocês relataram. Uma boa história para Jesus é aquela que no final tudo termina no reino de Deus. Construir uma casa na areia demonstra a inutilidade do esforço humano, sendo que no final, quando vier o vento e a chuva, tudo será destruído. Esse final é decepcionante. E faz parte de uma história ruim, né? Ele tira todo o sentido do início e do desenvolvimento dessa história. E Jesus, ao falar ali em Mateus 7, sobre o reino celestial, ele estabelece o bom e real sentido de toda a nossa história. A esperança, ela é essencial para a nossa vida, para a vida humana, né? Por isso nós não precisamos buscar ocupação com distrações, com entretenimento para para nos distrair das sombrias realidades do futuro. Deus, aí voltando para Efésios 1, Deus ele fez convergir em Cristo todas as coisas, de modo que todos os que crer nele, eles são selados com o Espírito Santo da promessa, o qual ele é penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Vocês fazem alguma ideia do que é penhor? O penhor da nossa herança. Garantia. Isso, garantia. Esse é o significado de penhor. Né? Quando você vai fazer, sei lá, um financiamento, você deixa isso lá como garantia. Se caso você não pagar, você perde aquele bem, ou aquele bem fica no lugar do pagamento. Os antigos faziam muito isso, né? Eles iam comprar e botar no prego, o pessoal falava, né? Pegava lá e botava lá e deixava lá. Olha, você tem que garantir que eu vou pagar. Se você não pagar em um mês, eu vendo isso aqui, acabou. Assim. É uma garantia para o vendedor, para ele não ficar com prejuízo. Exatamente, você paga a tua dívida. Então, ele é o Espírito Santo, aqui ele está dizendo, o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Jesus veio, nos adotou como filho, e todo filho tem um pai, e esse pai vai deixar uma herança para ele. Seja dívida, né, negativa, ou seja, bens, positivo. Mas existe uma herança. Jesus foi para Deus, e o Espírito Santo desceu em nós e habita em nós hoje. E esse Espírito Santo é o penhor, é a garantia que nós vamos receber a herança. Ou seja, nós vamos entrar em uma vida celestial. Nós vamos viver eternamente com Deus. E o Espírito Santo está com nós para garantir isso. Olha lá, até o resgate da sua propriedade. Um dia, Deus virá, pegará o penhor de volta e resgatará essa propriedade. Nós e o Espírito Santo, todo mundo viverão na eternidade. Os selados com o Espírito Santo não só conhecem pessoalmente o perdão dos pecados, mas também participam em Cristo do plano de Deus para restaurar a justiça, a beleza, a reconciliação e a misericórdia. Nós fazemos parte do plano de Deus. E quando nós nos achegamos a Deus, então a vida, de repente, ela se enche de propósito. Agora, simples atos de amor que ecoam a justiça, a beleza, a reconciliação e a misericórdia de Deus estão agora incorporados aos projetos do reino, e tudo o que for feito por causa de Jesus contribui para esses objetivos finais. Então nós fazemos parte de um plano que Deus tem para nós.
um plano não somente que foi executado no futuro, que é executado no nosso passado, mas ele reverbera para frente, para o futuro. E nós fazemos parte dele, nós somos partes, instrumentos da execução desse plano de Deus. Então, a morte não tem mais, ela passa a não ser mais temida. Nós não tememos mais a morte, pois ela não é um fim, não é o fim, e muito menos ela tem poder de destruir o que nós já fizemos, o que já foi realizado neste plano. Então, a história principal de Deus é a história da esperança. Ela nos conta para onde todas as coisas estão indo. E isso nos fortalece nos sofrimentos e nas fadigas. Nos faz resistir, nos faz perseverar, nos faz esperar, né? Pois o papel principal está ocupado pela esperança. E o sofrimento que nós passamos no presente não passa de um mero coadjuvante. Isso nem a morte mais faz sentido para nós, porque nós somos herdeiros de um céu, de um futuro na eternidade. Então, esta é a razão de uma vida bem vivida. Assim, independente do que aconteça, do que aconteceu de coisas ruins ou boas no passado e que talvez está atingindo o seu presente, nós vamos conseguir viver uma boa vida. Nós teremos uma vida bem vivida. Caso contrário, se nós não tivermos essa esperança, o que resta para nós somente é murmuração, muitos caem aos vícios e outros cedem ao desespero. Elias, a esperança é um assunto muito interessante, porque certa vez uma pessoa falou que a esperança, a maneira como a gente lida com essas questões, é uma fuga da realidade, né? Falou isso. Só que é interessante como a esperança, ela nos traz tranquilidade e certeza no futuro e também agora. É interessante isso. Porque quando você tem esperança, você tem a tranquilidade agora. Então, a esperança, ela causa um efeito na nossa vida para o futuro, mas também agora. Eu não sei se você já, sei lá, eu já, falando de filme, né, é interessante, mas quando você assiste um filme que você já sabe o final da história, você sabe que o final é do jeito que você gosta, né, é diferente. Você assiste até mais tranquilo, né? E a história da nossa vida é um filme que a gente sabe a história final. É um final com spoiler, vamos dizer assim, né? Então, a gente sabe qual que é o final da história. Então, isso muda toda a nossa percepção de vida. O que eu quero dizer com isso? Que a gente muda a nossa maneira de ver o presente também. Por quê? Porque você fica tranquilo com relação aos seus problemas. Então, no momento agora, eu fico tranquilo. Eu sei que a história da minha vida é qual que é. Mas, mais do que isso, diante de tudo isso que você está dizendo, a gente entende que nós estamos nas mãos de Deus. Não adianta muito a gente querer brigar por certas questões, né? Porque a gente tem que entender que Deus está no controle das nossas vidas. Tá? Eu digo brigar com relação ao que nós estamos falando agora. O que nós vamos fazer, ficar preocupado com o nosso emprego, com o nosso salário, com as nossas coisas. Nós temos que o quê? Ter uma vida com Cristo, ou seja, uma vida de oração, uma vida de dedicação, que é isso que realmente importa para a gente. Isso que importa. O resto é tudo Deus que tem nos dado. E essa é a nossa garantia, a nossa esperança, entendeu? Por isso que a gente consegue descansar no meio dos problemas, tá bom? Então, essa ansiedade, eu vou casar, não vou casar, eu vou ter filho, não vou ter filho, eu saio do emprego, não saio do emprego, e tudo isso, sabe, tumultua muito a cabeça da gente, acho que do adolescente, do jovem, e até do adulto, isso nunca acaba na vida da gente, isso que é verdade. Tá bom? Mas saber o final do filme é diferente, né? Saber como é que vai ser, que vai ter um final feliz, não vai ser um final torto, né? Um final de 5 estrelas, como você disse, né? É diferente.
Então, agora aqui eu faço uma pergunta para vocês. Você pensa sobre a eternidade? Talvez pareça uma coisa muito distante, né, para a gente. Assim, poxa, eu tenho só 25 anos, 23 anos, 24 anos. Pensar nisso agora? Hum? Você já pensou assim, como será o lugar que Cristo está preparando para nós? Você já colocou a sua imaginação em para trabalhar, para pensar nisso? Com que constância você faz isso? Você pensa na eternidade? Essas histórias, na verdade, elas são conteúdos de conversas sinceras, ou elas deveriam ser conteúdo de conversas sinceras, para crescermos em Cristo, enquanto nós caminhamos lado a lado com outras pessoas. Quando pensamos e falamos sinceramente dessas coisas, a nossa vida, como o Douglas aqui já iniciou, ela começa a se organizar, tendo em vista essas verdades. Ou seja, ela molda o nosso presente. A plena santidade que nós viveremos no céu, na eternidade, ela nos inspira a começar a vivê-la aqui hoje, aqui já. Então, a esperança, ela molda o nosso presente. Então, não é um exercício banal, um exercício estranho, não pensar na eternidade, mas ela é fundamental para nós vivermos hoje. Nós precisamos fazer dessas histórias, dessa história que é a principal, uma história nova a cada dia. E nós temos que ter a capacidade de contá-la com fluidez, assim como nós vimos Paulo fazer em Efésios 1, de 3 a 14. Nós temos que ter essa capacidade, nós temos que repeti-la para nós mesmos quantas vezes for necessário, ao ponto de nós contá-la com fluidez. Nós contá-la, seja ela inteira ou seja o parte, mas que nós tenhamos o passo a passo já gravado no nosso coração, na nossa mente, ao ponto que nós, se formos pegar de surpresa, nós estaremos falando dela, nós poderemos falar dela a qualquer momento, para qualquer pessoa, de forma clara, de forma fluida. Que essa repetição, ela nos cative como se fosse a primeira vez que a ouvimos. Quantas vezes você, na sua vida, eu que nasci na igreja, vamos dizer assim, né? Eu cresci já um crentinho, né? E eu já ouvi a mensagem, alguns tipos de mensagem, nossa, não sei quantas vezes já. Né? Já ouvi várias vezes a mesma mensagem, a mesma mensagem, a mesma mensagem. Isso é importante para nós. Né? Hoje eu posso contar algumas histórias com facilidade, né? Porque eu já ouvi muitas vezes ela. Isso deve nos cativar, né? E nós temos que ouvi-la como se fosse a primeira vez. Isso deve não somente entrar pelos nossos ouvidos, mas isso tem que inundar o nosso imaginário. Né? Isso tem que mexer com os nossos sentidos e até alterar as nossas emoções. Isso é importantíssimo para nós cristãos. Então, aqui, essa é o conteúdo desse capítulo. É bem curtinho, né? E nós vamos aqui já fazer uma conclusão. Gostaria que, se você tiver alguma coisa, os professores que estão aí hoje, se quiser fazer uma conclusão também, fique à vontade. Então, uma comunidade, ele conclui dessa forma. Uma comunidade, ela funciona melhor se ela estiver lado a lado. Estar perto um do outro proporciona aqui uma análise da situação,
seja melhorada, seja com melhor valor, né? Seja com maior cautela. Proporciona isso, uma melhor análise da situação em que é contada para você, ou que você já se envolveu numa relação pessoal, né? Ela gera uma relação pessoal, essa aproximação gera uma relação interessada, isso demonstra interesse. Isso só é possível se caminharmos lado a lado. Vocês são necessitados, nós somos necessitados, e também nós somos necessários. E ele fecha com este versículo que eu estava em mente já com essa passagem aqui, e ele citou na conclusão de Romanos 12, de 4 a 6. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O que nós podemos retirar daqui? Que em um corpo não pode haver desinteresse pelo bem-estar e pelo bom funcionamento por parte de um órgão em relação ao outro. Um órgão não pode bater nas mãos assim, né, lavar as mãos e dizer, não me importa com o bem-estar do outro órgão. Para mim, não é desinteressante como o órgão que está, às vezes, lá do outro lado do corpo está. Não, para um corpo não faz sentido isso. Se um ficar ruim, todos os demais serão afetados. Por quê? Porque eles estão ligados. Eles são interdependentes. Existe uma dependência mútua um do outro. Ou seja, eles são dependentes uns dos outros. Né? O que sai de ruim de um facilmente pode afetar e até danificar o outro. Assim também é o corpo da igreja. Né? Nós não podemos agir com frieza sobre a dor e a dificuldade do nosso irmão. Amém? Então é isso que fica para nós. Se vocês quiserem Amém. falar alguma coisa, concluir, essa é a última vez que nós falamos sobre esse livro. Fique à vontade. Ninguém vai falar? Cadê o Abdalão? O Abdalão está aí? Não, a Abdala não está. A Abdala não está. Eu Então, achei, Douglas, o que ficou? eu achei Ficou interessante, marcado para principalmente você? a conclusão. Eu achei muito interessante a conclusão. Eu acho que a gente esgotou bem o assunto, porque para o teu compartilhamento aí de tela, vamos ver. Hã? Para o teu compartilhamento, vou parar aqui, tá? Por quê? Interrompe o compartilhamento aí. Assim. Bom, eu acho que nós esgotamos bem o assunto. O autor ele coloca para a gente muitas coisas, até de exemplo mesmo, de questões práticas para a gente, acho interessante. Mas acho que ficou muito clara essa questão do estar lado a lado, de andarmos lado a lado, né? de nos interessarmos uns pelos outros. Eu acho que a principal mensagem do livro todo é essa necessidade da gente se importar uns com os outros, porque o corpo sofre quando alguém sofre, quando o nosso irmão sofre. Largar as pessoas para trás é muito complicado isso, é muito perigoso. E sabe, sim, pessoal, a gente quando... talvez vocês tenham visto essa história. Eu já vi essa história várias vezes, pela minha idade, tá? Eu fui faz muito tempo já na igreja, algum tempo já na igreja. E muitas vezes a gente olha para trás e fala assim, poxa, mas cadê o fulano? Cadê o, né? Cadê? A gente fala o nome das pessoas. O que aconteceu com eles? Pô, ficou para trás, ninguém se ficou no meio do caminho, né? Aí você pergunta assim, poxa, mas será que eu podia ter feito alguma coisa para ajudar? Será que foi falha minha? Eu já pensei nisso, tá? Será que foi falha minha? Será que eu poderia ter feito alguma coisa, né, em relação a esse irmão?
e ele se afastou, ninguém sabe que alguém foi atrás, será que ninguém foi atrás? E muita gente, a gente fala assim, poxa, mas ninguém foi atrás, né? Ninguém conversou com ele, né? E a gente não para pensar que a gente poderia ter feito isso. Então, é isso. Eu acho que a mocidade, hoje, vocês, falando de vocês como mocidade, eu vejo em vocês um carinho muito grande uns pelos outros, eu vejo mesmo, tá? Tem problemas? Tem problemas, claro que tem problemas, né? Mas eu vejo assim, um zelo muito grande de vocês uns pelos outros. Eu agradeço muito a Deus por isso, tá? Mas que isso fique claro para vocês. Esse companheirismo que vocês têm, essa tolerância, muitas vezes, uns com os outros, que tem que ter, a gente sabe disso. Mas a gente erra, né? Mas a gente tem que tolerar, muitas vezes, uns aos outros. Mas assim que a gente vê alguém afastado, alguém dando aquela pisada na bola, a gente corre atrás e chama para conversar. Eu já vi muitos de vocês fazendo isso. Chega ali aquela pessoa, vou lá, vou chamar a pessoa para tomar um café, para conversar, para fazer alguma coisa. Então, eu acho muito importante isso, vocês fazerem isso, tá? Tá ligado sempre uns nos outros, vendo o que está acontecendo, se importar, tá? Eu acho muito importante isso. E vocês têm feito isso. Então, fica isso aí. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu poderia falar é o seguinte, eu estou curioso para saber o que a Gabi está fazendo. Deve ser muito bom, porque ela está cozinhando desde que começou. Vou fazer merchan. Vixe. Na verdade, Vamos lá. é porque eu não tive horário, gente. Desculpa, não foi de propósito, viu? A minha O que casa. você está fazendo? Nossa, coisa linda. Já fiquei sabendo, já. É isso. Podemos Tá bom. voltar para o Podemos assunto. encomendar, então, já, merchan. Já foi uma Também. merchandising, já foi. Isso. Obrigada, gente, pelo espaço. Muito bom. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa, falar? É agora, hein? Não? Se alguém quiser fazer merchandising também. Podemos Tá bom. terminar, então? Vamos terminar. Então vamos orar, agradecer a Deus. E o próximo, vai falar do próximo conteúdo? Eu não tenho assim muitos detalhes do próximo conteúdo. Eu É uma revista? não li direito, entendeu? Eu vi aquela capa que vocês viram lá no grupo, mas eu não tenho muita informação, tá? Mas quer ver, ó? Espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Eu já falo aqui já para vocês. Espera aí. Aqui. Toda vez que eu abro, isso aqui fica um pouco pesado aqui. Mas é o seguinte, chama os desigrejados, nem pensar, né? A capa é essa aí, nossa fé. E Jesus sim, okay? Jesus sim, igreja também, né? Daí tem uma descrição aqui, mas eu não li a introdução, não li nada, mas o pastor que passou para a gente, o pastor que indicou, né? Disse que acharam interessante, mas deve ser bom. Tudo que o pastor Misael indica é difícil não ser bom. É um tema interessante, desigrejado, ainda mais no tempo que a gente está vivendo. Né? Exatamente. Como você falou, né? muitos se achegaram, né? Mas tem uns que já... Muitos se afastaram. Já estão muito longe. Já. E a gente chama, mas não, parece que não adianta muito, não. Né? É isso aí. Então, fica aí a curiosidade. Então, vamos terminar. Vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez poder falar da Tua palavra, por poder compartilhar, Senhor Jesus, dela aos nossos amigos queridos e irmãos. Senhor Jesus, guarde a cada um neste restante de dia. Abençoe, Senhor Jesus, os familiares, guarda-nos debaixo da Tua graça, nos proteja, Senhor Jesus, dos males, Senhor Jesus, e que esses estudos, meu Pai, possam afetar a nossa vida, possam mudar o nosso dia a dia, possa transformar a nossa maneira de ver, a nossa maneira de agir. Senhor Jesus, que o Teu amor, ó Pai, possa aquecer o nosso meio, possa aquecer a nossa relação, a nossa interação uns com os outros,
a nossa amizade, que possa ser sincera, Senhor Jesus, uns aos outros. Senhor, nos ajude no respeito, nos ajude, Senhor, na consideração, no amor, na ajuda mútua, na compaixão, meu Pai. Que a Tua palavra venha aquecer o nosso coração, que possamos realmente enxergar, Senhor, as coisas que nós vivemos no presente, à luz da esperança que o Senhor nos revela na Sua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, nós te agradecemos por cada pessoa que aqui esteve presente. Senhor Jesus, nós oramos em Teu nome, ó Pai. Amém, Senhor.